todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciência do Ensino Fundamental 2, e vamos hoje então para a nossa segunda aula da semana, né? Como vocês sabem, nossa última página que trabalhamos na aula passada foi até a página 14. A professora deixou uma atividade da página 13 e 14 do livro didático de vocês, deixou também a atividade do livro de atividade, como você viu na nossa videoaula passada. E hoje nós vamos continuar nossos estudos, né? Vamos continuar falando então sobre Sol, Terra e Lua, unidade 3 do nosso livro didático. Então eu peço que nesse momento você abra seu livro didático na página 15 e vamos lá para mais uma aula de ciências. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai estar falando então sobre a diferença entre peso e massa. E a gente começa o nosso conteúdo, né? A gente continua o nosso conteúdo na página 15, iniciando então com essa tirinha aí, né? Em que você tem uma conversa do Garfield com o dono dele, o John, em que ele diz assim, o dono do gatinho disse para ele: "Você está muito gordo." E aí o gatinho em pensamento, ele diz: "Estou ouvindo." E aí o dono dele diz assim: "Quero que você perca peso. Ouviu bem?" Aí o gatinho fala: "Falou." E aí ele pega, se vira e sai, né? E aí o gatinho responde em pensamento: "Um planeta." Ele pergunta, né? O dono dele pergunta: "Ei, aonde vai?" Aí ele diz: "A um planeta." Ele diz em pensamento, né? "A um planeta cuja gravidade seja menor." Então, essa tirinha nos demonstra, né, que Garfield, uma solução para ele, né, para reduzir o peso dele, seria ir para um planeta em que a gravidade ela fosse menor, ou seja, que a ação gravitacional ela fosse menor. E aí, apesar de parecer um pouco absurda a resposta do Garfield para o dono dele, isso cientificamente está correto. Isso porque na ciência a palavra peso e massa são conceitos totalmente diferentes um do outro. Muitas das vezes as pessoas acham que o termo peso e massa são sinônimos, mas não são. São termos assim, proporcionalmente diferentes. E é isso que nós vamos aprender hoje em nossa aula. E aí, mediante isso, né, a gente já aprendeu que a força gravitacional, ela faz com que os corpos, eles caiam, né, para baixo. Ou seja, a força gravitacional faz com que os corpos, eles caiam para a superfície da Terra, porque existe uma força ali no centro da Terra, que é chamada de força gravitacional, que atrai, então, os objetos para o seu centro, ou seja, que atraem os objetos para o chão. E aí, com base na segunda lei de Newton, que foi leis que nós estamos estudando, né? A segunda lei de Newton diz o quê? Que a força resultante, ou seja, a força-peso, né? A força com que um objeto ele cai para o chão, ou seja, ele cai para o centro da Terra, essa força ela é resultante do quê? Da massa multiplicada com a aceleração gravitacional. E aí, quando esse corpo ele cai em direção ao chão, ele produz uma velocidade. E essa velocidade ela é alterada, né, no intervalo de tempo graças a essa aceleração gravitacional. Então, existe essa aceleração gravitacional, né, que ela faz com que a velocidade desse corpo, a velocidade com que esse corpo vai para o chão, ela se altere. A aceleração gravitacional é como se como se você estivesse num carro. No carro você tem a embreagem, você tem o freio e você tem um acelerador do seu carro. Ou do carro do seu papai, né? Que você não tem carro. Então, o carro do seu papai. Então, lá no carro do seu pai, existe, né, o acelerador do carro, né?
Então, o acelerador do carro é como se fosse essa aceleração gravitacional. Ou seja, você tem lá, o seu pai liga o carro, né? E ele sai. Quando ele aperta no acelerador, o que vai acontecer? A velocidade com que aquele carro vai se movimentar vai aumentar. Se você apertar no acelerador, o que vai acontecer com essa velocidade do carro? Ela vai ser alterada, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Se você para de apertar no acelerador, essa velocidade ela fica constante, ela não muda, né? Ela vai ficar a mesma. Já se você apertar no acelerador do carro, essa velocidade do carro ela vai alterar, ou seja, ela vai aumentar. É mais ou menos isso que acontece. Quando você pega um objeto e você solta esse objeto e que ele cai em direção ao chão, ou seja, ele cai por causa da força gravitacional que tem no centro da Terra, o que vai acontecer? A velocidade com que ele vai cair daqui para baixo, ela vai ser alterada em um determinado intervalo de tempo. Por quem? Por causa da aceleração gravitacional. Ou seja, a aceleração gravitacional é essa força que vai fazer com que aquele objeto caia para o chão com mais rapidez. E aí, a força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo em sua superfície é também conhecida como força-peso. Tá? E aí a força-peso ela pode ser calculada com essa equação aqui. Tá? A força-peso, que é a força gravitacional, ela pode ser calculada por essa equação aqui, que P é igual a M vezes G. Ou seja, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E aí você tem que saber qual é o valor da aceleração da gravidade no nosso planeta. A aceleração da gravidade no nosso planeta Terra é de 9,8 metros por segundo. Mas isso, para nível didático, para ficar mais didático, para ficar mais fácil da gente fazer o cálculo, a gente diz o quê? A gente diz que a aceleração gravitacional, ou seja, a aceleração da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade no nosso planeta, ela é dada em 10 metros por segundo. Então, se a gente fosse usar essa equação para medir a força-peso, ou seja, a força gravitacional do nosso planeta Terra, a gente ia precisar saber a massa de um corpo e precisar saber o valor da aceleração da gravidade naquele astro. No nosso caso, o nosso astro é o planeta Terra, então a aceleração da gravidade no nosso planeta Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Nós já sabemos que esse não é bem o valor mesmo da aceleração da gravidade no nosso planeta Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas para facilitar os nossos cálculos matemáticos, a gente relata o quê? Que a aceleração da gravidade no nosso planeta Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, na equação, essa letrinha P, ela significa peso, e pelo Sistema Internacional de Medidas, o peso ele é calculado em Newton, representado pela letra N maiúscula, né? E a massa, a unidade no Sistema Internacional da Massa, que é representado pela letrinha M aí na equação, a unidade medida da massa é o quilograma, e a letrinha G, que é a aceleração da gravidade, no Sistema Internacional de Unidades, é dado em metros por segundo ao quadrado. Isso você não pode esquecer. Vamos então aqui voltar lá para o caso, né, da tirinha, né, nessa situação em que o Garfield ele viaja, né? Imagina que ele viaja para um outro planeta, né, para resolver a questão da quantidade do peso dele, que nem
relata aí na tirinha. Então imagina que o Garfield ele viajou para a Lua, né? Então a aceleração gravitacional da Lua não é igual à do planeta Terra. Então imagina que esse gato, né, que ele tem massa de 6 quilogramas, ele viaja para a Lua. E aí agora você tem que calcular, né? Você tem que calcular o peso dele, né? Por quê? Porque o peso é uma unidade e massa é outra, né? Então ele foi, vamos calcular então o peso do Garfield no nosso planeta Terra. Como que a gente vai fazer? A gente sabe que a aceleração gravitacional na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E aí a gente vai usar aquela formulazinha, essa equação matemática, essa fórmula para descobrir a força-peso, ou seja, para descobrir o peso do Garfield no nosso planeta Terra. Como que a gente faz? Primeiro a gente pega a fórmula, a equação, que é peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. No caso aqui, o peso do Garfield, vamos medir primeiro, calcular primeiro o peso do Garfield na Terra. Então, você tem o peso do Garfield na Terra é igual a 6, que é a massa do Garfield, né? Vezes 10, que é a aceleração gravitacional do nosso planeta Terra. Aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a massa pela aceleração. Massa vezes aceleração. 6 vezes 10, que vai dar 60 newton. Então, o peso, né, a força-peso do Garfield, desse gato, no planeta Terra, é de 60 newtons. Então, o peso dele é 60 newtons. Isso no nosso planeta Terra, em que a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos supor, né, como a gente já falou, que ele viajou para a Lua, pegando esse exemplo aí dele ter viajado para a Lua. Vamos medir então agora o peso dele na Lua, a força-peso dele na Lua. Aí você tem aqui a equação P igual a m vezes g, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso do Garfield na Lua é igual a 6, que é a massa dele, vezes 1,6. A aceleração gravitacional do planeta, né, lá do astro Lua, lá desse astro da Lua, a aceleração gravitacional na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu pego e multiplico 6 vezes 1,6, que vai dar 9,6 newtons. Ou seja, o peso do Garfield na Lua é menor do que na Terra. Por quê, professora? Porque a aceleração gravitacional na Lua é menor do que na Terra. Na Lua, a aceleração gravitacional é 1,6 e na Terra, essa aceleração gravitacional é 10, ou seja, é maior do que na Lua. Aí, automaticamente, o peso do Garfield na Lua é menor. E aí a gente pode concluir o quê? Que o peso do Garfield realmente diminuiu bastante ele indo para a Lua. Mas aí uma coisa que a gente tem que observar é que a massa corporal do Garfield não mudou. A massa corporal ela vai ser a mesma, independente do lugar do planeta, do astro que aquele ser vivo ele esteja. Então, se o Garfield estivesse aqui ou estivesse em outro planeta, se ele estivesse em Marte, em Urano, né, em Saturno, ou até mesmo na Lua, a massa corporal dele vai ser a mesma. A massa ela não vai ser alterada. O que pode alterar é o peso daquele determinado corpo. No caso aí do Garfield, o que alterou foi o peso dele. A massa dele é a mesma, tanto aqui na Terra como na Lua.
E aí, para nível de definição, nós temos que entender que peso e massa são dois termos diferentes, são duas coisas diferentes. Peso, definição de peso, força que atrai um corpo com massa para o centro da Terra ou outro astro. Como está relacionada à aceleração da gravidade, varia de acordo com ela em diferentes planetas e satélites. No sistema internacional, sua unidade é a mesma unidade de força, o Newton, cuja intensidade pode ser medida por dinamômetros, né? Então, o peso, ele é essa força, né, que atrai o corpo com massa para o centro da Terra, ou seja, para a superfície terrestre. E aí, essa força, né, e o peso, eles são a mesma coisa, né? Tanto que no sistema internacional de unidade, né, de medidas, a força e o peso, eles são dados em newtons. Então, é só você lembrar que força é a mesma coisa que peso, né? Ou seja, a força é o peso que vai fazer com que aquele corpo, né, que tem uma determinada massa, ele seja atraído, né, ele caia para o centro do planeta Terra. A massa já é diferente de peso, né? Porque a massa, ela é essa medida numérica da inércia de um corpo. Ou seja, a massa é a unidade, né? Ou seja, a unidade numérica relacionada com a massa que está retida naquele corpo, né? A massa corporal que está retida em determinado corpo. Então, essa massa que eu tenho aqui, ó, concentrada, parada no meu corpo, ela é medida por unidade numérica. Isso é massa. O peso já é a força que atrai um corpo com massa para o centro do universo. Ou seja, o peso, né, é a força que vai fazer com que a massa do meu corpo seja atraída para o centro do universo, ou seja, para a superfície da Terra. Ou seja, peso é totalmente diferente de massa. Massa, essa medida numérica, né, dessa massa retida aqui no meu corpo, né, dessa massa parada que eu tenho no meu corpo. E o peso já é a força, né, com que essa massa que eu tenho aqui no meu corpo vai ser atraída para o centro da Terra, para o centro, né, do nosso planeta Terra, ou seja, para o chão. E aí, ele fala que essa massa, ela não varia de um lugar para o outro, ou seja, não importa, você pode estar no planeta Terra, você pode estar em Marte, você pode estar na Lua, a massa, ela sempre vai ser a mesma, né, de um corpo, não vai variar. E no Sistema Internacional de Medida, a massa, ela é medida em quilograma, tá? Não esqueça disso. E a massa, ela é aferida, ou seja, ela é medida por balanças. Já o peso, essa força, né, essa força que atrai um corpo com massa para o centro da Terra, é medido por dinamômetros, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Aí uma consequência da aceleração da gravidade é que os corpos eles estão sujeitos a seu próprio peso, né, quando eles caem em queda livre, e que essa aceleração da gravidade, ela vai ser a mesma, independente da massa que os corpos tenham. Aí ele pega o exemplo aí de uma bolinha de gude e uma bola de boliche. A bolinha de gude e a bola de boliche, elas estão recebendo a mesma quantidade de aceleração da gravidade. Qual é a aceleração da gravidade? No nosso planeta Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você pegar uma bola de gude e uma bola de boliche, você tem que entender que a aceleração da gravidade sobre elas duas é a mesma. Apesar de elas terem massas diferentes uma da outra. Só que a concepção que a gente tem, né, no nosso dia a dia é o quê? Que se eu soltar uma bolinha de gude e se eu soltar uma bola de boliche,
a gente tem a impressão de que a bola de boliche, por ela ter maior massa, ela vai cair mais rápido do que uma bola de gude. Só que isso aí é algo que não é verdadeiro, né? Isso é algo que não procede. Por quê? Porque a aceleração da gravidade nos dois corpos é a mesma. A diferença é que a massa é diferente. Então, pela bola de boliche ser maior e mais pesada, por ter mais massa, a gente deduz que a bola de boliche está caindo mais rápido, mas não é isso, tá? Não é por quê? Porque a aceleração da gravidade nos dois corpos, na bola de boliche e na bolinha de gude, é a mesma. Então, vamos pegar aqui outro exemplo para a gente entender. Vamos pegar o exemplo aqui de uma folha de caderno, né? Uma folha de caderno e um caderno. Se a gente pega uma folha de caderno e um caderno e a gente solta, né? Esse caderno e essa folha de caderno em uma determinada altura, o que a gente vai ter? A gente vai ter a impressão de que o caderno ele vai cair mais rápido. Só que isso está errado. O que acontece? A aceleração gravitacional nos dois corpos, na folha do caderno e no caderno, é a mesma. Só que o que acontece? A resistência do ar na folha de caderno é maior, né? Porque tu tem ali uma área maior, que é a folha, e aí a resistência nessa folha do ar é maior do que na do caderno. O caderno é mais pesada. E aí, pelo caderno ser mais pesado, ele consegue furar a resistência do ar muito mais rápido. Então, o caderno vai cair mais rápido. Por quê? Porque o caderno ele consegue furar a resistência do ar mais rápido, então ele cai mais rápido. Mas não quer dizer que a aceleração da gravidade seja maior no caderno, não. A aceleração nas duas situações é a mesma. Só que a resistência do ar na folha do caderno faz com que aquela folha demore mais a cair, né? Ou seja, a resistência do ar naquela folha de caderno é maior e por isso que ela não cai na mesma velocidade que o caderno. Mas, se você pega essa folha e você amassa essa folha, o que vai acontecer? A folhinha amassada, ela vai ter maior, né? O efeito dela no ar vai ser maior e aí ela vai conseguir furar a resistência do ar com mais velocidade e aí os dois, o caderno e a bolinha de papel, vão conseguir cair juntos ao mesmo tempo. Inclusive, houve um experimento feito, né, por astronautas que foram na missão do Apollo 15. Com certeza você já ouviu falar sobre essa missão, chamada de Apollo 15, né, que ocorreu no dia 30 de julho de 1971, em que os pesquisadores eles soltaram, né, de forma simultânea um martelo que tinha massa de 1,32 kg e uma pena de 0,03 kg. E aí o que aconteceu? Eles soltaram lá na Lua, né, essa pena e esse martelo. E aí o que aconteceu? Como a questão como na Lua não existe a questão da atmosfera, não existe o ar circulando na Lua, o que aconteceu? Os dois caíram simultaneamente, né? O martelo e a pena, eles caíram ao mesmo tempo, de forma igual. Por quê? Porque não existe o ar não circula na Lua. A atmosfera lá, ela é desprezada, não existe o ar circulando na Lua. Então, automaticamente, quando eles jogaram, né, esses astronautas jogaram esse martelo e essa pena, eles viram que os dois caíram ao mesmo tempo, né? Ou seja, provando que aqui no nosso planeta há essa diferença de queda de objetos, porque
por causa da resistência do ar que não existe na Lua. E aí, por ter essa ausência dessa resistência do ar na Lua, o movimento da queda dos objetos na Lua é muito mais lento. Até mesmo os saltos que os astronautas davam na Lua, a gente tinha a impressão de que eles flutuavam. Mas não é que os astronautas flutuavam, é porque a força de aceleração lá é 6 vezes menor do que da Terra. E aí, quando eles davam esses saltos, o que acontecia? Para o pé do astronauta chegar ao solo é muito mais lento do que no planeta Terra. Por isso que a gente tinha essa impressão de que eles estavam flutuando. Mas a realidade é que, por essa força de aceleração gravitacional na Lua ser 6 vezes menor do que na Terra, a gente tem essa impressão de que o astronauta estava flutuando, mas não é isso, é porque demorava mais, né, para ele tocar no solo. Vamos aqui então para o nosso texto complementar da página 17, que fala um pouquinho, né, sobre a balança e o dinamômetro, né? Então, no dia a dia é comum dizermos que ganhamos ou perdemos peso. Também dizemos que vamos nos pesar em balanças como da imagem, né, que você vê aqui ao lado. O uso do termo peso na linguagem científica tende a ser mais rigoroso do que na linguagem do dia a dia. Como você acabou de estudar, peso e massa não são a mesma coisa para a ciência, mesmo que no cotidiano esses termos sejam usados como sinônimos. Frases, né, que é comum no dia a dia as pessoas usarem. Estou pesando 62 quilos, ou meu peso está com 8 quilos acima do recomendado, né, para minha altura. São frases que são utilizadas, né, quase que de forma corriqueira pelas pessoas. Só que aí, para se medir a massa do corpo, a gente utiliza balança, que nós chamamos de balança. Contudo, essas balanças, na realidade, elas são chamadas de dinamômetros, né? O que é, então, professora, essa balança que a gente vê na farmácia? Essa balança, que não é balança, na verdade é um dinamômetro, é um equipamento que ele mede a força, né? Então, quando você se posiciona em cima da balança, que chamamos de balança, mas são dinamômetros, né? Quando você se posiciona em cima do dinamômetro, o que ele vai fazer? Existem molas ou materiais dentro desse dinamômetro que vai fazer com que a força que você tem no seu corpo, ele deforme essas molas ou deforme esses objetos. E aí, com isso, ele vai medir a força que o seu corpo exerce sobre aquela mola, que as pessoas chamam como peso, né? E, por medir a força, esse dinamômetro, ainda que converta o resultado final em massa, ele mostra, né, aquele valor em quilogramas, mas o certo era esses equipamentos nos mostrar a força-peso em newton. Só que aí essas ditas balanças, que são dinamômetros, eles nos mostram essas medidas através de quilogramas. Já a balança mesmo em si é essa aqui, ó, a balança de pratos. Isso aqui realmente é uma balança. Por quê? Porque essa balança, ela mede a massa de um corpo, né? A massa de um corpo comparando a um outro corpo que já tem a sua medida conhecida. Por exemplo, se você tem aqui, eu quero medir 500 gramas de maçã. O que eu faço? Do lado da balança, do prato da balança, eu coloco um peso que tem 500 gramas e coloco maçãs aqui desse outro lado. Quando esses dois pratos nivelar, né, eu vou colocando uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs, e aí eles nivelaram. Então, quer dizer o quê? Que eu já tenho do lado esquerdo 500 gramas de maçã, porque nivelou com o peso referência que eu tenho do lado direito. Então, isso é uma balança. Realmente, isso aqui que você vê na imagem é uma balança
E isso aqui que nós vemos, né, e dizemos, afirmamos que é uma balança nada mais é que dinamômetros, porque medem a força, peso e que é exercida sobre aquela mola ali. Tá bom, meus queridos? Então, vamos para as atividades de hoje. No seu livro didático, você irá fazer a página 18, questão de 1 a 5. Já no seu livro de atividade, que é o livro de atividade do aluno, você irá fazer a página 10, questão 14, 15 e 16, e irá fazer a página 11. Página 11, questão 17, 18, 19 e 20 da página 11, tá bom, meus queridos? Então, boa tarefa para vocês.